Senhor, pedi ao Senhor para falar no meu coração, Pai. E aqui estou, Senhor, depois de ser abençoado por Ti, para o preparo, Pai. Pai amado, eu te peço nesse momento que não sejam as minhas palavras, mas as suas, Senhor. Que o Espírito Santo venha colocar em minha boca tudo, Senhor, que nós precisamos aqui nessa noite, Pai. Pai, prepare os ouvidos, Senhor, do seu povo, da sua igreja, Pai. Que possa, Senhor, reconhecer e entender o propósito que o Senhor tem para nós aqui nessa noite. Gratos por tudo, Pai, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos abrir agora, lá no final da Bíblia, em Apocalipse, versículo 22. O último, praticamente, foi o versículo da Bíblia, né? Capítulo, né? 22. Está difícil para mim aqui. A partir do verso 1, diz assim: então me mostrou, Jesus mostrando a João, tá? Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saiu do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua massa tinha uma e outra margem do rio, e estava entre uma e outra margem estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Maravilha. Irmãos, eu costumo fazer uma pregação que chama pregação expositiva, ou seja, busco o texto e depois peço a direção do Senhor para trabalhar dentro desse texto e alguns apoios também em outros versículos. Não é meu costume fazer pregação temática, ou seja, colocar um tema e depois a gente trabalhar e trazer a palavra dentro desse tema. E nesse caso específico, o Senhor colocou para mim um tema muito importante para nós, que é a vida eterna e a árvore da vida. Glória a Deus. Então, uma situação, uma condição está ligada à outra, ok? Vejam que nós falamos de duas situações. A primeira, lá no Éden, falamos sobre essa árvore da vida, e falamos lá em Apocalipse, aonde novamente a árvore da vida. Não se dá para se cogitar que existem duas árvores. Não tem motivo para isso, tá? O ideal é que essa árvore da vida ela faça uma diferença para nós lá no Éden. Lá no Éden, com certeza, não sabemos exatamente quanto tempo Adão e depois Eva, né, estiveram lá no Éden. Não sabemos. Mas uma situação é correta, que quando Deus dá a sua orientação para Adão e Eva, Ele só fez a proibição da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não citou nada sobre essa árvore da vida. Já lá em Apocalipse, entendeu? Já é diferente. Quando Jesus mostra para João essa árvore da vida, ela tem um significado. E esse significado e será muito importante para nós. Aleluia. Agora, para nós podermos estarmos lá
diante dessa árvore da vida, nós temos um caminho. Nós temos um caminho a traçar. Muitas das vezes a pessoa considera e acha que uma vez você aceitou Jesus, faz parte do reino do Senhor, você já está salvo. Você não precisa realizar nada, você não precisa observar nada, basta que você vá à igreja todos os domingos, basta que você faça algumas coisas para Deus, para que você consiga realmente estar no caminho do Senhor. Então, irmãos, o que acontece? Nós estamos aqui, pelo que eu percebo, somos todos cristãos. E nós sabemos exatamente que Deus, Ele quer sempre nos alertar. Eu não estou querendo ser um pouco redundante que fala, ou seja, incisivo, como o pastor comentou sobre o Espírito Santo, mas eu vim falando já há um tempo atrás sobre nascer de novo, sobre as importâncias que tem como você ser um cristão, quais as suas características de ser cristão. Porque na verdade não basta você se colocar e falar, não, eu sou um cristão, mas você nega com as suas próprias atitudes que realmente você é um cristão. Então você tem que ter essas observações. Aleluia. Então Deus faz o quê? Deus traz a palavra, traz orientações, traz decisões, traz formas de comportamentos que todos nós cristãos precisamos ter. Glória a Deus, aleluia. Então esse é o nosso caminho. O nosso caminho, veja bem, como Deus disse, Daniel 12:2 disse que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha. Ok? Então é a palavra que está dizendo. A palavra está dizendo também na questão do julgamento, Mateus 25:46, irão eles para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Os justos. Então aí vem a reflexão para a nossa vida aqui. Não precisam responder, responda para o Senhor. Você é um justo. Aleluia. Você tem certeza que você anda dentro dessa justiça? Aleluia. É isso que nós precisamos refletir. Nós temos que entender. Nós temos que entender também, Romanos 5:21, diz assim a palavra, para que, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse reinar a graça pela justiça para a vida eterna. Aleluia. Então, irmãos, vejam bem, tem um problema muito importante mesmo, que eu, diante da minha visão de evangelização, da minha visão em procurar ajudar as pessoas, fazer as coisas para as pessoas, entendeu? Eu tenho essa condição, que eu faço, entendeu? Mas eu muitas vezes não sei se essa pessoa absorve o que eu passo. Agora, quando você tem a oportunidade de absorver alguma coisa do reino, absorver o quê? Num culto de ensino, num culto de quinta-feira, num culto de domingo, numa palestra, num evento que há necessidade de você ser participante. Aleluia. Seja uma reunião de ensaio de varões, do falta um, certo? O que acontece quando você não faz linearmente, que você não quer, você não tem desejo de meditar, não tem desejo de se confrontar? Olha, eu vou no culto porque hoje eu vou aprender nesse culto. Mas se você não faz, sabe o que está acontecendo, irmão?
você está rejeitando a graça. Você exclusivamente, quando eu tenho a capacidade, eu gosto, e eu me policio também. Eu recebo de muitas pessoas as nossas figurinhas, né? As imagens. E a pessoa às vezes pega, abre a imagem e não lê. Eu procuro ler toda a imagem. Sim. Porque eu não quero rejeitar a graça na minha vida. Aleluia. Então, se eu por própria preguiça, sonolência ou uma coisa simples, eu simplesmente deixo um compromisso com a igreja, deixo um compromisso e risco o compromisso que eu coloquei com Deus e fico em casa na boa. Meu O Deus. que eu estou fazendo? Rejeitando a graça. Então a graça me leva para a vida eterna. Glória a Deus. Você tem absorvido a graça do Senhor? Aleluia. Tem absorveu? Meu Deus, Meditou nessa graça? É. Ok? Então, irmãos, em Romanos 6:23, a palavra diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia, glória Então a Deus. não adianta eu querer a vida eterna se eu não estiver em Cristo. Aleluia. Então nós temos um problema, uma situação. Qual que é? Tá? Nós precisamos observar esses princípios para a vida eterna. É os princípios que nós temos que ver. E aí Deus me deu essas condições de falar de alguns e diversos assuntos em relação a esse princípio. Aleluia. Tá? Primeiramente, a herança por seguir a Cristo. Aleluia. A palavra de Deus diz assim em Marcos 10:30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães e filhos, com perseguições no mundo, e no mundo vindouro é a vida eterna. O que está dizendo aqui, ó, Marcos 10:30. Aqui está, Mateus 19:29. E toda que tiver deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou a mãe, ou filhos, ou terra, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. O que significa isso, irmãos? Quantas e quantas vezes vocês sabem muito bem que nós, como cristãos, somos confrontados com pessoas que fecham a cara para nós, arrumam desculpa para nós. Eu não gosto porque você agora é crente. Isso acontece aonde, irmãos? Acontece dentro da nossa casa. Aleluia. Acontece com alguém, ou seja, nosso familiar. Acontece com parentes. Tem pessoas, irmãos, que acabam assim. Você percebe que é desculpa. Meu Deus. Aí irmão, vamos para a igreja. Ele arruma uma desculpinha. Ai, que agora eu estou pensando nisso aqui, aquilo lá. E tem pessoas que não gostam de você porque você é cristão. E é capaz de te perseguir. Tem pessoas que, se ela puder, ela arruma alguma coisa para que você não vá na igreja. Ela sente prazer em te prejudicar. E isso são perseguições, irmão. Essa situação é difícil. Ok? Outra situação também, que nós podemos também ver, quando Deus fala em João 3,16, igreja, o que está escrito em João 3,16? Não, igreja. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Mas tem a vida Eterna.
Então quem crê no Filho tem que usar esse versículo como bandeira. Aleluia. Tem que estar aqui, tem que estar aqui. Para você ter essa vida eterna, você vai precisar assumir João 3,16. Aleluia. Você tem que assumir, é uma bandeira sua. Glória a Deus. Porque Deus amou o mundo, então é um amor muito grande. Né? Outro fato importante que nós vemos, que fala para nós também, e eu quero falar aqui para a igreja, nós devemos de tomar a água de Cristo. O que significa a água de Cristo? Está escrito assim, João 4,14: naquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Glória a Deus. Acontece o seguinte: o cristão que não bebe, ele não tem água para fornecer. Meu Deus, é grave. Não tem. Porque a palavra aqui está dizendo que quando você bebe de Cristo, conhece a Cristo, vive a Cristo, você emana Cristo. Aleluia. Se você não faz isso, você não emana. Por isso que muita a Turquia, né, que foi falado a primeira vez os cristãos, né? Isso. Por quê? Porque eles tinham características cristãs. A nossa vida também é dessa maneira. Aleluia. Nós não podemos ser agente secreto. Não é isso, irmão? Meu Deus. Tem muito agente secreto. Vou sair com a Bíblia. Eu não vou sair com a Bíblia carregada assim. Disfarçadamente, você pega a palavra, porque você acaba tendo vergonha. Meu Deus. O bom é você sair de casa, passar com alguém. Irmão, vamos para a igreja? Vamos para a igreja? Posso orar por você? Posso. Mas tem gente que não, que se esconde. Não fala para ninguém. Então a gente tem essa situação. Nós em casa, eu e minha esposa, dependendo das situações que a gente vive, entendeu? A gente precisa administrar. Então toda situação não pode confrontar a sua rotina espiritual. Então você tem que ser. Porque muitas vezes, irmãos, essa mensagem que eu mando via WhatsApp, às vezes eu mando à tarde. Estava complicado de manhã. Eu gosto de mandar de manhã. Mas eu mandei. Entendeu? É um estilo assim, que nem o pastor Enivaldo. Chegou, estava no final. Mas veio. Sentiu no coração. Eu garanto para você, pastor, se você não viesse, você se sentiria mal. Concorda comigo ou não? Porque você foi mandado, foi conduzido pelo Espírito Santo, pelo seu amor ao Senhor, e veio até aqui. Provavelmente, eu mandei no WhatsApp lá o culto de ensino, né? Provavelmente vai ouvir. Se você não ouvir, você vai estar rejeitando a graça. Certo, irmão? Por quê? É importante, se eu não venho, eu procuro ver o vídeo também. Aleluia. Porque é palavra. Eu também. Às vezes você está em problema qualquer, um motivo qualquer, você assiste no Instagram. Né? Então é importante que a gente tenha essa condição de estar se alimentando dessa água, se alimentando de Cristo, para que você tenha condições de ser um crente verdadeiro. Aleluia. Senão não vai acontecer isso. Não acontece. Porque a vida do crente não é fingida. A vida do crente é algo aberto. Então, por mais que ele chegue a algum lugar
e fique quietinho, ou fale poucas palavras, pessoas olham assim para esse tem unção, esse tem alguma coisa diferente. Aleluia. Semblante alegre. Aí você vai falar de uma situação difícil, você fala, né? Poxa, mas se eu tivesse isso aí, eu já estaria chorando. As reações são diferentes, irmão. Por quê? Porque jorra água. Você tem essa oportunidade. Que nem lá no Capelania, né? Quando você chega para falar, conversar com um doente, alguma coisa, você não pode chegar no cliente, no paciente, a vida, tal, mano. Não. Eu não vou pra isso. Você é portador do rio que te alimenta. Você vai alimentar lá. E você vai alimentar com alegria. E vai pedir direção do Senhor para que Ele possa confortar esta pessoa. Pode pensar que eu estou chorando. Então, como você vai pregar para uma pessoa, como você vai confortar uma pessoa, se você não recebe de Deus? Você pode estar com a vida bacalhada, com problema sério, com dificuldade, não. Mas a hora que você abre a boca, não importa do jeito que você está, você vai falar a palavra do Senhor. Meu Deus. Você vai apresentar a Cristo, Senhor. Aleluia. Você vai confortar as pessoas. Glória a Deus. Ajuda, Jesus. Outro fator importante que a gente tem que olhar na parte da vida eterna, para a vida eterna. Nós temos que ceifar, colher, semear. Aleluia. João 4,16 diz assim: quem ceifa já está recebendo recompensa, juntando fruto para a vida eterna. Para que o que semeia é o que ceifa juntamente e regozija. Então vejam bem, irmãos, semear é proclamar o Evangelho. O cristão não foi chamado para ficar de boca calada. O cristão foi chamado para pregar, para semear. Hoje não dá, amanhã dá. Mas lembre-se uma coisa, irmão, na minha vida cristã é sempre isso. Aleluia. Se eu precisar evangelizar alguém, eu vejo ali os alvos. Irmãos, nós, como cristãos, temos que ter alvos de evangelização. Aleluia. É na minha casa, é o meu parente, é o meu colega de trabalho, é o meu amigo. Mas como que você faz isso? Você ora e no momento certo, não é verdade, pastor? Deus dá o sinal e você entra com a palavra. Você entra com a semente plantada naquele local. Você pode não ver o fruto, mas plantou. Aleluia. Mas você pode colher também. Glória. Em que sentido? Quando alguém aceita Jesus. Quando alguém fala assim, eu quero ir na igreja com você. Glória a Deus. Olha que maravilha. Você, às vezes, receber um testemunho de algo que você fez. Aleluia. E a pessoa não sabia. E quando a pessoa soube, falou, meu Deus, você orou por mim. Glória a Deus. Isso é semear e colher também. Aleluia. A pessoa agradece a Deus porque alguém fez isso. Aqui nós temos não está aqui agora, né? Mas que é desse jeito. Você acha que ele ora só por mim? Não. É Maria? Só por você? Não. O pastor só ora por você? Não? Não? Tem alguém aqui que o pastor não ora? Eu acho que não. Tá? Fora isso, tem mais, né, pastor? Tem mais pessoas, né? Que a gente Malemar conhece. São alvos.
orando, persistindo, Aleluia. falando com Deus. Glória a Deus. E Deus vai dar uma dica. É que nem vocês, mocinhas, está na escola, está em algum lugar, atento à voz de Deus. Aleluia. Porque às vezes eu já vi aqui testemunho, eu não sei exatamente quem Lorena. foi. Lorena? Que falou com uma amiga e tal, e veio deu testemunho aqui. Foi. Por quê? Porque ela recebeu de Deus a dica, o sinal para falar alguma coisa do Evangelho. Então nós temos que estar ligados, prontos para semear e colher também. Então fazemos o ID. Glória a Deus. Outro fator importante: examinar, ver, observar, interpretar. Irmãos, preguiça Meu Deus. da palavra nós não podemos ter. Meu Deus, é grave. Veja bem, quais as situações que nós encontramos como igreja aqui? Vamos analisar. Bom, eu não sei ler e interpretar a Bíblia direito. E aí? A gente não observa que Deus levanta. Deus proporciona. Deus libera a graça. Aleluia. Você vai estender através da graça se você quiser. É mais ou menos assim. Aleluia. Você tem uma dificuldade, você tem uma maneira de entender. Temos aqui pastor, pastora, pastor Paulo, pastor Enivaldo, eu, as diaconisas também, tudo pessoas experientes. Dá para escolher, pessoal. Glória a Deus. Dependendo da situação, quando a importância é espiritual, de uma maneira muito importante, eu como pessoa recomendo os pastores. Aleluia. Que estão na frente do trabalho. Mas se você tiver afinidade com alguém, escute, busque, aprenda. Entenda, pratique. Não é assim que a palavra diz? Olha, temos que olhar, observar, interpretar e aplicar. Você tem todas as ferramentas. O que está faltando? Iniciativa. Não adianta você que tem algum tipo de problema chegar em alguém que nem sabe que Deus existe, que tem uma vida totalmente desregada, ruim, um bêbado, alguém fofoqueiro, e vai lá e pede conselho para eles. Meu Deus. Que cristão que você é? Se você tem na sua própria casa a fonte para que você consulte e verifique as escrituras, por que você vai procurar lá fora em alguém que nem está aí com Deus? Meu Deus. Glória a Deus. Revelou, errado, Jesus. irmão. E aí, quando você faz a coisa certa, o que Deus fala? Aleluia. Você está caminhando para a vida eterna. Você está direcionando. Irmãos, vejam bem, é importante que a gente conheça todos os mistérios de Deus. Aleluia. Então a gente não pode deixar de faltar da igreja, nos cultos de ensino, nas dúvidas tiradas com o pastor, com a pastora, Aleluia. com pessoas que já estão mais tempo na fé. Nós não podemos, porque ele vai citar a palavra, ele vai falar algo da parte de Deus para resolver problemas da sua vida. Aleluia. Então, não é que nem cristão, vocês oram. Vocês acham que é só trabalho do pastor, da pastora, do pastor, prover o alimento? Não, você come sozinho. Você tem a palavra com você. Aleluia. Você pode comer, como a gente come também, você pode comer sozinho. Glória a Deus. É claro que se você precisa de ajuda, você não pode fazer isso, irmão. A igreja muitas vezes sofre por falta de sabedoria. Aleluia. É verdade, Jesus. Bebe água, filho. Aleluia. João 6:27. Trabalhai,
não pela comida que perece, É. mas pela comida que permanece para a vida Vida eterna. O que é comida, irmãos? Alimentação. Nós aqui nessa noite estamos nos alimentando Glória a Deus. para a vida eterna. É. Quem não se Aleluia. alimenta, como vai se fortalecer, irmão? É. Por isso que Jesus coloca dessa maneira. Novo, aleluia. Alimento. O alimento faz parte para que você tenha energia, condições de ter a sua vida. Aleluia. Se você não se alimenta, você fica o quê? Fraco. Fraco. E aí depois surge um problema, surge uma dificuldade, os dias maus. Lembra da palavra em Efésios? O dia mau pode chegar na sua porta. Meu Deus. E se você estiver fraca, você pode cair. Pois é. É difícil, irmão. É. Obrigado. Mas a vida eterna é para aqueles que se fortalecem. Aleluia. É para esses que a vida eterna é. Aleluia, meu Deus. Não é uma obrigação, irmão. Entendam o seguinte: toda atitude do cristão, Deus não quer cobrar de você. Ele quer que você, por sua conta É. própria, Meu Deus. tome a sua atitude. É. Aleluia. Eita, É mano. você que tem que tomar atitude. É que nem o pastor fala, o batismo do Espírito Santo. Quem que tem que tomar atitude? É eu. É Deus? Não. Somos nós. Aleluia. Nós temos que tomar atitude. Aleluia. Glória a Deus. Então nós devemos trabalhar para isso, entender que realmente precisamos estar nos alimentando. Aleluia. Outro fator importante, João 6, 54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida. Eterna. Espera aí. Tem o quê? A vida eterna. Quem é que toma o seu sangue e Toma. come a sua carne? Quem que são os? Os santos que tomam a ceia. Glória a Deus. Aleluia. Aonde? Quando? Na congregação, em comunhão e união. Glória a Deus. Na Aleluia. ceia? É. Exatamente. Então vejam bem, irmãos. Não é uma obrigação que Deus coloca. É uma condições que Deus coloca e fala assim: olha, fazer isso. Vai perder a salvação? Vai cometer um pecado? Tudo depende de você. Será que rejeitar a graça de estar numa comunhão, no partir do pão, é bom para o cristão? É. Não, é? É. É bom. E se não participar, é ruim para o cristão? Certo? Aí que é. Então nós temos que dar a importância nesse sentido, irmãos. Por quê? Porque veja bem, quando você não está por livre-arbítrio, por livre decisão, não está participando do partir do pão, você também não deve estar e tomar indignamente. Você tem problema. Porque se Cristo colocou essa condição para nós partirmos do pão, é para nós lembrarmos, irmãos. Vocês sabem muito bem, todos nós somos seres vivos, a gente sabe que muitas das vezes, por causa do tempo, nós esquecemos alguma coisa, não é? Mas por que nós temos que lembrar do sangue e do corpo na Santa Ceia? Porque quando nós fazemos isso na Santa Ceia, nós reavivamos, nós relembramos, nós entendemos que o sacrifício foi alto, foi um alto preço, irmão. Aleluia. Nós não podemos deixar de dar valor para esse alto preço. Aleluia. Por isso que nós tomamos a Santa Ceia. É. Tomamos dignamente, por quê? Porque nós conseguimos discernir o sangue e o corpo. Aleluia.
é como a gente não esqueceu. Sente até essa situação, que é o sacrifício do Senhor como sofrimento e alegria por Ele ter nos deixado. Aleluia. Esse exemplo maravilhoso, esse entendimento maravilhoso. E isso que é importante. Amados, o batismo, por exemplo, Marcos 10, 39, ele respondendo, podemos, mas Jesus lhe disse: o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo, e no batismo que eu sou batizado, a vez de ser batizado. Ou seja, seguir exemplo. Seguir exemplo. Aleluia. A gente sabe muito bem, e é fato, que Jesus não precisava ser batizado por questão do pecado. Mas Jesus fez. Aleluia. Por que que ele fez? Ele fez para mostrar para nós que nós devemos seguir os seus passos. Glória a Deus. Como é que você vai seguir os passos do Senhor e chega naquele momento, eu não sei se eu quero. Meu Pensa bem, Deus. entendeu? Pensa bem. Seguiu os passos de Cristo. Aleluia. Você seguiu o braço de Cristo. Por isso que você deu esse testemunho. Então, quando nós fazemos isso, nós assumimos a condição de Cristo. Não adianta querer seguir a Cristo e na hora que você tem algum problema, você não quer ter a mente de Cristo. Fica difícil. Odiar a vida. João 12, 25. Quem ama a sua vida, perderá. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardará para a vida eterna. Guardá-la, guardar a sua vida. Tá? Então, o que é odiar? Pensa bem, irmãos, o que é odiar? Você odeia a sua vida? Pensa bem. O que é que Deus está falando nesse sentido? Essa é a questão. Odiar. Odiar a sua vida. Quando Deus fala de odiar a sua vida, significa odiar o seu eu. As coisas que se confrontam com a palavra. Nós temos que tomar cuidado na nossa vida para podermos avaliar, através de Cristo, através do Espírito Santo, o que é bom e agradável. A palavra diz: observar todas as coisas e retém o quê? O que é bom. Tudo posso naquele que fortalece, não é isso? Mas veja bem, todas as coisas te convêm. Entenderam? Todas as coisas te convêm. Então, o que você não convém, você tem que odiar. Porque é coisa errada, é coisa que vai te machucar. Muitas vezes, com as nossas decisões pessoais, a gente entra dentro de uma situação que aí você olha e diz: mas se eu ficar aqui, isso aqui é pecado, isso aqui é um erro. Então eu tenho que odiar a situação que eu estou vivendo agora. Eu não posso concordar. Por exemplo, vou dar um exemplo característico aqui. Vocês acham que essas condições que acontecem nesse mundo, você é meio trágico, né? Essas mortes, essas situações difíceis que você vê, pai matando filho, filho matando pai, e um monte de confusão que tem, coisas absurdas, absurdas. Você vai gostar dessas coisas? Você vai se sentir bem?
Então, quando acontecem essas coisas, o que você tem que fazer quando algo te incomoda? Você tem que tratar, tirar, ceifar, limpar da sua vida aquilo que pode te trazer a pecar. A palavra de Deus, uma vez um pastor, eu acho que eu já falei aqui, disse para mim, eu achei muito interessante essa colocação. Ele falou: você não tem condições de impedir que um passarinho voe sobre sua cabeça, mas você tem condições de não deixá-lo assentar nela. E muitas vezes fazem ninhos na nossa cabeça. Então nós não devemos. Amém? Isso é importante. Bem rápido aqui que nós temos que ter fé na palavra. Em João 12:50 diz: sei que o seu mandamento é vida eterna. Então, se é vida eterna, você está aí, é o mandamento, a palavra do Senhor. Nós temos que ter perseverança. Palavra Romanos 2:7, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em favor o bem procure glória e honra e incorrupção, força de vontade, não desistir. Nós somos humanos, irmão. Eu já tive momentos também de querer desistir. O pastor também já falou sobre esse assunto. Quem mais? Muita gente tem. Sabe, a peleja, a dificuldade é muito grande, a decepção é muito grande, mas é sua força no Evangelho. Então, na hora de dificuldade, a sua perseverança tem que permanecer no caminho do Senhor. Por isso tem que ser perseverar. No mundo teremos só rosa, pastor? Foi isso que Jesus falou? Aflições. Jesus disse isso. Santificação. Romanos 6:22 diz: mas agora, libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Sede santo. Se você não busca santificação, você não está indo a caminho da vida eterna. O céu não foi preparado para pecadores. O céu não foi preparado para pessoas errantes, egoístas. Olha só para o seu umbigo. Não é esse tipo de pessoa que foi preparado o céu. Verdade? 1 Timóteo 1,16 fala sobre a questão de ser de misericórdia, da oração. Veja bem, irmãos, é muito importante que a gente tenha que entender. Esses dias nós estávamos conversando e, se não me engano, o pastor de uma de suas palestras, pregação, ele falou sobre o cristão de 6 horas. 6 horas. Veja bem, irmãos, as pessoas estão acostumadas, entende bem isso aí, irmãos. Eu não sei se estou fazendo errado, pastor, porque eu não fiz o curso de capelania. Mas a minha esposa, não sei, ela ficou meio assim. Porque a visita que a gente faz, tem outras pessoas acamadas lá. E aí, quando eu me aproximo, eu falo com a pessoa, como você está, né? Aí eu posso fazer uma oração por você? Pode, mas espera aí, deixa eu falar algo importante. Eu faço isso todas as vezes. Eu vou guiar você em oração, mas a oração mais importante é a que você faz. Então, quando eu estiver orando, você vai conversar com Deus também. Eu falo para ela: não, você tem que conversar com Deus, porque a gente está, às vezes nós cristãos, às vezes a gente vê, e é costume até, a gente até entende,
Mas quando você tem oportunidade de falar, vem aqui, você quer que eu ore para você? Tá bom, então é o seguinte, a oração é falar com Deus. Da mesma maneira que eu falo com Deus, você também pode falar com Deus. Então você vai me acompanhar na sua oração. Meu Deus, O que Jesus fala? A sua fé te curou. A fé da pessoa curou. E quem que é o autor da fé? Jesus Cristo. Mas ele fala, não, você teve fé. Por isso que você foi curado. Bebe água. Glória a Deus. Tá. Pois é. A luta pela fé. A nossa luta aqui, nós temos luta pela fé. Quem que não gostaria de estar numa igreja mais ampla? Quem gostaria de não estar? A gente tem vontade. Mas a gente para de orar e acostuma, tá bom assim, pastor? Nós vamos ser mornos, né? Nós vamos ser mornos, vamos acomodar com isso. Não vamos acomodar. Vamos colocar o joelho no chão. Vamos orar. Senhor da graça, nós vamos para um outro local. Vamos orar. Mas se Deus nos coloca aqui, o tempo dele é um tempo importante. Porque você sabe muito bem que ele é dono do ouro e da prata. Ele é o abençoador. Porque se um piscar de olho, amanhã pode estar em outro lugar. Se depender de Deus, pode. Mas ele tem o seu momento certo. Eu creio. Para o nosso crescimento. Amém? Então nós temos que ter perseverança. Tá? Então vamos analisar uma situação, irmãos. A situação do homem. Nós não falamos sobre aí, não falamos sobre a questão da gente poder ter eterno. Mas veja bem, quem é que tinha a vida eterna no princípio? Adão e Eva. Adão e Eva. Aí eles comiam da árvore da vida? Não fala, mas sim. Porque Deus não vai colocar uma árvore lá sem mais nem menos para ninguém comer nada. E ele não proibiu a pessoa de comer. E com certeza tinha falado para Adão: Adão, você precisa comer. Porque, irmão, vida eterna não nos muda na condição de cristão. Nós podemos morrer. Nós não somos imortais, irmão. Verdade. Nós dependemos de Deus. Obrigado. Dependemos de Cristo. Não é nós, não. Vou viver eternamente porque eu conquistei isso daí e agora eu sou imortal. E não é isso. Por que isso, irmão? Porque veja bem, eu vou ler aqui em Gênesis 3, 22 e 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Adão perdeu o direito de comer dessa árvore da vida. Só que nós teremos o direito. Vai passar para nós. Entendeu? Então, veja bem, irmãos, o importante é que nós temos essa promessa de vida eterna. Não somos imortais. Dependentes de Cristo para essa vida eterna. Devemos estar em Cristo, em fé e em santidade. Deus criou a árvore da vida para vivermos eternamente. No início, Adão deve ter comido do fruto da árvore da vida. O fruto, amor. Irmãos, a palavra de Deus diz que o fruto, a palavra fala, está em Gênesis aí? Vê se está em Gênesis. Tá? No 22. Já estamos encerrando, irmão. 22. Legal. De Apocalipse? Apocalipse 22. 2. Glória a Deus. Muito bem. Então veja bem, irmão. 22, 2. Olha lá.
A árvore da vida, a árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Eu busquei informações. Talvez depois o pastor Paulo, o pastor Nivaldo, possa me ajudar. Que em umas eu entendi, outras não. Mas, veja bem, produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês a mês. Nós temos que entender o seguinte, irmãos. O tempo de Deus não é o tempo que nós temos. Ele é diferente. Talvez um dia aí, ou um mês, seja um tempo extenso. Não sabemos isso, tá? E essa condição do fruto é a questão de alimentação. Olha como é interessante. Não vamos achar, eu particularmente digo, pastor, eu não vou para o céu achando que eu vou no spa. Eu curti minha praia, sentado lá na cadeira, solzinho, água, piscina, o suco do lado. Será que é assim que nós vamos estar no céu? Não. Nós vamos fazer alguma coisa. E nós devemos estar com Cristo e devemos estender a nossa mão, apossar do direito que nós tivemos durante essa vida aqui, para ter essa vida eterna. Então nós podemos pegar esse fruto e comer e viver eternamente. É promessa de Deus. Agora, irmãos, que eu busco dos irmãos, fala sobre essas folhas. Folhas de árvore que servem para curar nações. Que cura é essa? Serve para curar. Então é um mistério para mim, que eu não sei. Eu não consegui interpretar. Que cura é essa? Que nações é essa? O que eu posso entender é o seguinte, para a gente concluir essa situação. Primeiro, o que acontece na folha? Hoje em dia, numa planta, quem estudou, não, então, cura doença, certo? Mas quem estudou, quem fez, o que acontece numa folha, numa árvore? Por que tem a folha? Não? Maria, sabe? Por que tem a folha da árvore? Olha como interessante. Por que tem essa folha na árvore da vida? A folha, ela recebe, nós aqui, o sol. O sol. A folha atrai o sol e faz a modificação para a alimentação da planta. A fotossíntese. Chama fotossíntese. Agora veja bem, irmãos. Que lindo, né? Uma árvore da vida recebendo o sol de Cristo. Quem está alimentando essa fotossíntese dessa árvore é o Senhor. Agora você imagina o Senhor alimentando isso aí. Amém, igreja? E aí, por último, rapidinho, pastor, só vou dar uma lida, tá? Algo importante que eu tive de conclusão, irmãos. Sabe o que acontece? A Bíblia também fala que nós, cristãos, eleitos, também somos participantes de uma árvore da vida. Isso mesmo. Nós somos participantes da vida. Vou passar os versículos só para vocês entenderem os versículos, tá? Primeiro, Provérbios 11:30. O fruto do justo, O que é o justo? Nós. Nós, né? O fruto do justo é a árvore da vida. E o que ganha alma sábio é. Olha só. Quem ganha alma. Certo? Jeremias 17, 7 e 8. Bendito o varão que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor, porque é como a árvore plantada junto às águas, que estende a sua raiz para o ribeirão. Ele não receia quando vem o calor, mas sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga.
nem deixa de dar fruto. Não deixa de dar fruto. Veja que o fruto é importante para o cristão. Salmo 1:3. Pois será que a árvore plantada junto às correntes da água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, prosperará. Ezequiel, junto ao rio, à sua margem, de uma ou de outra banda, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não machucará a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzindo, exirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Paulo falou, remédio, cura, né? Então é muito importante. Então, irmãos, para encerrar, nós temos que observar esses princípios. Se nós estamos a caminho da vida eterna, temos que estar dentro desse princípio. Temos que ser como essa árvore da vida, dar vida para outras pessoas, multiplicar, dar incentivo, fazer a obra de Deus. Temos que semear para que nós possamos dar fruto. E para finalizar, o fruto da retidão, Provérbios 11:30. O fruto da retidão é a árvore da vida, aquele que conquista almas é sábio. Aquele que conquista almas é sábio. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até aqui o Senhor te abençoou. Obrigado, pastor.